Olá, vamos falar sobre o enquadramento do direito do trabalho. É muito importante nós conseguirmos identificar onde se posiciona a disciplina do direito do trabalho. Qual o ramo da ciência jurídica em que ela se enquadra? Ela se enquadra no direito civil, ela se enquadra no direito constitucional ou ela é um ramo independente? Qual a dominação, qual é o objeto do direito do trabalho, qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? Esses são os temas que nós vamos estudar na aula de enquadramento do direito do trabalho. Vamos começar pela denominação. A construção do direito do trabalho se deu ao longo do tempo, como nós já vimos na aula de História do Trabalho na Humanidade e do próprio direito do trabalho. Então, a denominação direito do trabalho também seguiu essa evolução. O direito do trabalho encontra como marco histórico de seu nascimento a segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial. Podemos dizer que ali nós temos os primeiros movimentos e, consequentemente, na sequência, as primeiras legislações relacionadas à proteção ao trabalho, sempre cuidando inicialmente da saúde e da jornada de trabalho da mulher e do menor. Então, por essa razão, exatamente porque na Inglaterra, em razão da Revolução Industrial, nós tivemos essa exploração desenfreada de mão de obra, na segunda metade do século XVIII, com a produção industrializada, é que surge o direito do trabalho a partir disso, como um fenômeno histórico de reação a essa exploração da mão de obra. Não é à toa dessa ligação com a indústria que o primeiro nome que nós conhecemos é direito industrial. Então, um conjunto de relações legais e jurídicas entre os homens pela produção de coisas, essa produção industrializada e a aplicação ao serviço do homem, 1860, a citação da obra que cuida da nomenclatura de direito industrial. É óbvio que esse direito evoluiu, até nós chegarmos ao direito do trabalho, que é a denominação mais aceita nos dias de hoje, nós passamos por uma série de etapas e nomenclaturas intermediárias, podemos chamar assim. A próxima nomenclatura que eu vou tratar, que diz respeito ao direito operário, ela aproxima o direito do trabalho dessa relação entre o empregado e o empregador, fala da figura do operário. Então aqui nós identificamos já essa aproximação da relação jurídica que vamos tratar daqui a pouquinho, que é a relação jurídica de emprego. Então as normas protetivas já faz uma menção do patrão e do operário, no período pós-revolução industrial, ou seja, uma reação a essa exploração de mão de obra, de trabalho surge para tentar manter um equilíbrio ou tentar diminuir esse abismo nessa relação jurídica empregado e empregador. Como isso tudo começou na indústria, daí o nome direito industrial no primeiro momento, e agora se aproximando mais da relação jurídica propriamente dita, nós identificamos um dos sujeitos dessa relação jurídica, que é o empregado, como se trata do trabalho na indústria, o operário, então o direito operário. O primeiro livro de que se tem notícia no Brasil de direito do trabalho, que é de 1905, do professor Evaristo de Moraes, se chama Direito Operário. Apontamentos de Direito Operário, para ser mais preciso, é o nome do livro. O direito social é uma nomenclatura que poderia ter acontecido no Brasil. Entre nós, o grande defensor dessa nomenclatura, dessa denominação, é o professor Cesarino Júnior, que chegou a dar nome a um instituto, do qual até faço parte, Instituto de Direito Social Cesarino Júnior. E a ideia desse instituto, e portanto da propagação desse nome, é que o direito do trabalho fosse muito mais abrangente do que somente normas de proteção ao trabalho. Então, normas de seguridade social estariam nesse objeto de estudo do direito do trabalho, com a nomenclatura, com o enquadramento de direito social. Então, a proteção à família, que a célula primeira da sociedade, não só a proteção ao trabalhador. Então, as normas para regular as relações de trabalho também deveriam ser normas de proteção social, portanto, mais abrangentes que somente a figura do empregado ali inserido nesse núcleo menor que é da empresa. Mas isso não acabou acontecendo, por melhor que fosse essa denominação. Isso envolveria, inclusive, normas de seguridade social, normas previdenciárias. E o direito do trabalho, ele se afastou do direito previdenciário, esse movimento da consolidação das leis de trabalho de 1943, que no primeiro momento era uma ideia de unir a legislação previdenciária e a legislação trabalhista, não deu certo, e por isso, mais uma vez, se enfraqueceu esse nome direito social. O professor Cesarino Júnior, 1957, é o complexo de princípios e leis imperativas, cujo objetivo imediato é, tendo em vista o bem comum, auxiliar e satisfazer convenientemente as necessidades vitais próprias e, deixa eu marcar isso aqui, ó,
e de suas famílias, as pessoas físicas, para tanto, dependentes de seu trabalho. Um objeto bem mais abrangente do que somente regular a relação jurídica de emprego. O direito do trabalho, como o direito social, acabou não prevalecendo, não é a tese majoritária. Finalmente, a tese majoritária, que é o direito do trabalho, que inclusive tem menção na Constituição da República. O artigo 22 da Constituição, no seu inciso 1º, cuida da competência da União para legislar sobre o direito do trabalho. Quando nós abrimos a CLT no estudo inicial do contrato de trabalho, começa no artigo 442, eu tenho ali contrato de trabalho. Então, a nomenclatura que acabou prevalecendo é a nomenclatura de direito do trabalho, inclusive abraçada pela Constituição da República, inciso 1º do artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil. Percebam aqui que nós estamos frente a um estudo cujo nome, a nomenclatura, é muito mais abrangente do que o próprio objeto do estudo. O nome direito do trabalho passa uma falsa ideia de que qualquer relação jurídica que envolva atividade humana, ou seja, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho autônomo, seria objeto de estudo do direito do trabalho, mas não é. O objeto do estudo do direito do trabalho, como veremos daqui a pouquinho, é somente o trabalho subordinado. Então, esse nome tem essa crítica de ser abrangente demais, né? Passa uma falsa impressão de que qualquer trabalho, qualquer atividade humana é estudado pelo direito do trabalho, o que não é o caso. Mas esse é o nome que foi consagrado, esse é o nome que é aplicado em todos os livros. O meu curso se chama Curso de Direito do Trabalho. O professor Maurício Codinho Delgado tem um curso de Direito do Trabalho. Orlando Gomes e Elcio Gottschalk, curso de Direito do Trabalho. Luciano Martinez, curso de Direito do Trabalho ou simplesmente Direito do Trabalho. Vória Bonfim, Direito do Trabalho. Então, essa foi a nomenclatura que se propagou e que é a mais utilizada nos meios jurídicos e, inclusive, pela própria Constituição da República. Qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? Eu coloquei aqui já as teses em conflito para que vocês possam entender o que nós vamos estudar a partir daqui, né? Então, o direito do trabalho está no direito público ou está no direito privado, né? Aqueles que entendem que o direito do trabalho está no direito público falam que a quantidade de normas de intervenção nessa relação jurídica de emprego, que é uma relação de direito privado, transferiria o direito do trabalho para o direito público. E os que diziam o contrário falam assim, não, na verdade, o direito de família, por exemplo, tem uma série de normas de intervenção, e nem por isso o direito de família deixa de ser um ramo do direito privado. Então, isso é o que nós vamos chamar de teoria dos interesses. Porque, segundo a teoria dos interesses, e é essa que prevalece, vou até marcar aqui, ela não está em primeiro lugar, não é à toa. Segundo a teoria de interesses, o que define se o ramo é direito público ou direito privado, nessa dicotomia que vem desde o direito romano, que hoje já não atende tanto a nossa realidade, mas ainda utilizamos essa dicotomia, é o interesse jurídico que prevalece na relação jurídica. O interesse que prevalece é o interesse privado, né? É o interesse do empregado. Então, o Estado, quando interfere, estabelecendo normas mínimas de segurança, de higiene do trabalho, de tutela do trabalhador, era para proteger o interesse do empregado e não o interesse público. Então, segundo a teoria dos interesses, o direito do trabalho é um ramo do direito público, o direito do trabalho é um ramo do direito privado, porque há uma preferência, uma prevalência do interesse particular se comparado ao interesse público. Inclusive, quando o Estado é contratante, o Estado é empregador, o que acontece nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, o que acontece na maioria dos municípios brasileiros, que se relacionam com o ente público, os trabalhadores se relacionam por um vínculo de natureza seletista, contratual, de direito privado. Nesses casos, o Estado está ali, mas está como empregador. O interesse que prevalece nessa relação jurídica é o interesse do empregado. Segundo a teoria da natureza das relações, a interferência do Estado não transforma a relação privada em pública. Então, essas teorias vão explicando por que o direito do trabalho, conforme está circulado aqui, é um ramo do direito privado. Segundo a teoria da natureza das relações, a interferência do Estado, disciplinando normas mínimas de tutela do trabalho, que nós convencionamos chamar de contrato mínimo legal, são regras inscritas na CLT, em legislações esparsas, que aderem automaticamente ao contrato de trabalho. Então, essas normas não transformam a relação privada em pública. Não transformam a relação privada em pública.
Segundo a teoria da natureza dos sujeitos, que eu acabei de discorrer aqui indiretamente, o Estado não participa da relação jurídica entre empregado e empregador. O Estado cria, quer dizer, recepciona algumas regras, fontes autônomas como convenção e acordo coletivo, e cria a grande maioria das regras de proteção, são oriundas do Estado, são normas estatais, de fonte estatal. Essas regras, elas dizem respeito à tutela do trabalhador e o Estado não estaria presente na relação jurídica. E mesmo quando o Estado está presente na relação jurídica, isso não contraria a teoria da natureza jurídica dos sujeitos, o Estado não está como Estado. Ele não está praticando atos de império, ius imperi. Ele está praticando atos de negócio, atos de gestão. Assim como quando o Estado contrata a locação de um imóvel, o Estado, quando contrata empregados, pratica atos de negócio, atos de gestão, não está presente com ius imperi, como se o Estado fosse com poder de império. E por essa razão, a gente mantém relação no campo do direito privado. Então, o que prevalece é que o direito do trabalho é dentro dessa dicotomia entre público e privado, que nos acompanha desde o direito romano, ainda que tenha ali uma interferência, um intermédio que faz com que alguns autores até opinem como direito do trabalho como um terceiro gênero, nós estamos com o direito do trabalho dentro do direito privado. Como eu disse, existem alguns autores que tentam identificar que é muito difícil essa divisão entre público e privado. Essa interferência é tão intensa do direito do trabalho, até com regras de fiscalização no campo do direito administrativo, com imposição, que vamos chamar aqui de dirigismo contratual, com imposição de cláusulas contratuais mínimas que definem o dirigismo contratual. O Estado não admite que o empregado se manifeste voluntariamente abaixo de determinados mínimos, abaixo dos quais o empregado se submete a um patamar civilizatório desumano. Então, isso tudo faz com que o direito do trabalho não possa se enquadrar, não é a posição majoritária, mas é uma opinião muito importante na classificação da natureza jurídica. Então, é um ramo que é um direito que é chamado de direito unitário, porque não há como distinguir o que é o público e o que é o privado. Então, eu coloquei aqui aspas para o professor Maurício Godinho Delgado, que ele traduz, na verdade, a opinião que, entre nós, foi consagrada por instituições de direito do trabalho do professor Arnaldo Sequinde, onde se lê: a concepção unitária mais correta do ponto de vista científico integra-se naturalmente ao debate sobre a classificação do ramo laboral no direito público, privado ou social, que já falamos sobre o direito social, que abrange inclusive os dependentes do empregado. Ou seja, o direito do trabalho é um ramo jurídico unitário, que se enquadra no campo do direito privado, posição hegemônica. Quer dizer, o próprio Godinho, quando explica o direito unitário, onde há uma impossibilidade de dissociação entre o público, o privado e o direito social, ele lembra que o direito do trabalho no campo do direito privado é a posição hegemônica. E o direito unitário seria aí um novo posicionamento, né? Embora haja autores que preferiram realizar esse enquadramento no direito público ou ainda no direito social. Então, ele discorre sobre as correntes. A concepção unitária mais correta do ponto de vista científico, mas ele não adere não, tá? Ele diz, que eu só destaquei o trecho do livro, que ele explica o direito unitário, fala qual é a concepção mais aceita, que é a posição hegemônica do direito do trabalho como ramo do direito privado, e não enxerga essa possibilidade do direito do trabalho ser o direito unitário. Eu gosto da tese do meu curso de direito do trabalho, eu tendo a aderir, para não usar a expressão eu adiro, que fica feia demais aqui, mas é correta. Eu tendo a aderir à tese do direito do trabalho como direito unitário, mas assim, simplesmente do ponto de vista acadêmico, né? Não do ponto de vista prático. Então, eu faço essa ponderação. Olha, do ponto de vista acadêmico, é uma tese que deveria ser próxima do dever ser, né? Do ideal. É a mesma coisa que está dizendo o professor Godinho, mesma coisa que defendeu durante muitos anos antes de falecer o ministro aposentado do TST, grande nome do direito do trabalho brasileiro, o ministro Arnaldo Sequinde. Então, no direito unitário, essa concepção impede essa dissociação entre o público e o privado e, inclusive, dificulta até a distinção, essa dicotomia. Direito unitário, portanto.
Um autor estrangeiro muito aceito entre nós, Pérez Botija, tem essa expressão que eu gosto muito, cito também no meu livro, que é o conúbio indissolúvel entre o público e o privado, na feliz síntese de Pérez Botija, que ele chama de direito misto. Pô, Marcelo, mas isso aí não parece com direito unitário? Na visão dele, ele chamou de direito misto, do ponto de vista de nomenclatura. Por isso é conceitual, muito se aproxima do direito unitário, sim. É que o unitário é mais amplo, envolve até mesmo o direito social, público, privado, social. Já o direito misto fica entre esse conúbio indissolúvel, essa fusão impossível de se destacar, de se separar entre o público e o privado. Por isso o direito misto. Todas as teses minoritárias, tá? Eu já falei qual é a tese majoritária, citei até o ministro Maurício Godinho Delgado para lembrar que essa tese é majoritária do direito privado. O professor Arnaldo Sequim, no seu Instituições de Direito do Trabalho, cita mais de 30 autores, 30, não são 3, 30 autores, no Brasil e fora do Brasil, que adotam a tese do enquadramento como direito do trabalho, como direito privado. Qual é o objeto do direito do trabalho? Disse há pouco que a nomenclatura é direito do trabalho, que é a mais utilizada, já não usamos mais direito operário, direito industrial, e tampouco direito unitário, ou direito social, direito misto. É direito do trabalho, pura e simplesmente. Dentro a nomenclatura também gera a qualificação do enquadramento que está dentro do direito privado. Mas então o nome direito do trabalho nos dá a ideia de que qualquer relação jurídica que envolva uma atividade humana, cujo objeto seja uma obrigação de fazer, seria objeto do direito do trabalho, envolvendo o trabalhador avulso, eventual, autônomo. Eu já antecipei que o nome ele é ambíguo. Direito do trabalho é o melhor nome, foi o que nós acabamos consagrando, e talvez até tendo uma tendência de expansão do objeto do direito do trabalho, que é uma tendência bastante atual, bastante contemporânea, essa possibilidade de expansão do direito do trabalho. Assim, olhar para o direito do trabalho com essa possibilidade de expansão do direito do trabalho. Porque o objeto, como criado, foi o direito do trabalho, e até os dias de hoje é o trabalho subordinado. Esse é o objeto do trabalho, as relações de direito individual e coletivo do trabalho. O direito individual que se baseia nessa relação jurídica denominada de emprego, relação jurídica de emprego, que preenche as características do artigo 3º da CLT, que diz respeito a um trabalho pessoal, um trabalho não eventual, um trabalho oneroso, sobre a subordinação, sobre a dependência de uma outra pessoa dessa relação jurídica de emprego, que é o empregador. Então, essas características que definem a relação jurídica de emprego são objeto do direito do trabalho, quando eu falo de relação individual do trabalho. E quando eu falo de relação coletiva, a relação entre os sindicatos com seus associados, do sindicato com o próprio Estado, do sindicato que pode propor uma ação como substituto processual. Então, essas relações intersindicais do sindicato com a empresa, do sindicato com seus associados, do sindicato com a categoria, do sindicato com esse grupo indissolúvel que é chamado de categoria, que não é possível de se individualizar nessa noção de coletividade. Quando eu individualizo, eu saio da noção do coletivo em sentido estrito. Quando eu individualizo, eu entro na noção de coletivo em sentido amplo. É um indivíduo inserido no contexto de uma categoria, por isso a noção do coletivo em sentido amplo. Então, isso tudo é objeto das relações coletivas do trabalho. Então, o direito do trabalho tem como objeto as relações individuais e coletivas do trabalho. Trabalho esse que é o trabalho subordinado. Como eu disse, relações individuais e coletivas do trabalho. Há um movimento contemporâneo de expansão das normas de proteção, que o Brasil acompanhou. Porque hoje o trabalhador mais bem protegido, melhor protegido, é o trabalhador que tem um vínculo de emprego. Mas existem inúmeros trabalhadores que não têm essa proteção do Estado, porque o Estado impõe normas mínimas, não tem a proteção do contrato, porque o contrato impõe obrigações ao empregador, e não tem a garantia da permanência de um trabalho que é mais duradouro, porque presume-se na relação jurídica de emprego uma continuidade do contrato de trabalho. Então, a tendência do contrato é ser por prazo indeterminado e não ser um contrato a prazo fixo. Razão pela qual quem está fora do contrato de trabalho é quem mais merece a proteção do direito do trabalho. Então, há uma tendência contemporânea de abrangência
de direitos previstos originariamente para aqueles que têm um contrato de emprego, para outros que não têm esse contrato de emprego. É o que eu chamo de extensão da legislação trabalhista e, portanto, ampliação do objeto de estudo do direito do trabalho. É o que propõe a Constituição da República, no artigo 7º, inciso 34, quando propõe a equiparação dos trabalhadores avulsos àqueles trabalhadores que têm vínculo de emprego. Quer dizer, isso é da redação original da Constituição da República, portanto, é de 1988, então já se vai muito tempo, e de lá para cá os avulsos, que são representados por aquele que exerce uma mão de obra que não se fixa a um só tomador de serviço, isso será objeto de uma aula específica, mas que não se fixa a um só tomador de serviço, do qual é o exemplo do trabalhador portuário avulso, já em vias de extinção, porque a grande maioria dos trabalhadores nos portos estão se tornando trabalhadores com vínculo de emprego, mas ainda existe a figura do trabalhador avulso portuário, que é aquele que presta serviço sem fixação jurídica a um único tomador de serviço. Cada dia trabalha para um tomador de serviço diferente. E essa falta de continuidade, de permanência com um único tomador de serviços, prejudicaria a sua relação jurídica de trato subordinado. Portanto, ele não é um trabalhador que tenha necessariamente vínculo de emprego. Eu tenho um trabalhador avulso, eu tenho um trabalhador portuário com uma relação jurídica de vínculo de emprego, que no passado era sinônimo de trabalhador portuário igual a trabalhador avulso, e hoje avulso, na qualificação da tendência majoritária da doutrina, é uma espécie de trabalhador eventual, por essa não fixação jurídica a um mesmo tomador de serviço. Mas vamos aprofundar isso mais para frente. Só para pontuar que o trabalhador avulso ele é uma espécie de trabalhador eventual, portanto, ele não se fixa ao mesmo tomador de serviços, não tem continuidade à sua prestação de serviços, razão pela qual lhe falta o requisito da não eventualidade, da habitualidade na prestação de serviço para ele ser considerado empregado. Ele não se fixa a um só tomador de serviço. Para dar o exemplo do porto, que é fácil de entender, imagine que durante 3 dias de uma semana ele trabalha para um navio de bandeira inglesa, mas nos outros 3 dias ele trabalhou para um navio de bandeira da Alemanha. E aí depois, no domingo, ele trabalhou para um navio brasileiro. Então, numa semana ele teve 3 tomadores de serviço diferentes, trabalhando 2, 3 dias para cada um deles, para o brasileiro um dia só. Então, o que a Constituição propõe é uma série de extensão de direitos que vem acontecendo ao longo do tempo, do trabalhador empregado para o trabalhador avulso. É um exemplo dessa expansão do objeto do direito do trabalho, previsto no artigo 7º, inciso 34 da Constituição da República, para o avulso. A Lei do Rural, essa lei que está no quadro é a Lei do Rural, Lei 5889 de 73, a Lei do Rural, também chamada de rurícula, que é conceituado como um trabalhador com vínculo de emprego, que presta serviço de natureza não eventual, pessoal, sob dependência e com onerosidade para um tomador de serviço que é enquadrado como empregador rural, tudo no conceito da Lei do Rural. O boia-fria não, o boia-fria é um trabalhador eventual. Alguns até o qualificam como uma espécie de avulso também. Então, esse trabalhador eventual, ele presta serviços em razão de determinados momentos, determinados eventos. Não tem fixação jurídica permanente. E a legislação do rural propõe uma extensão de direitos, descrito no artigo 17, ao trabalhador que não tem vínculo de emprego, ao chamado vulgarmente de boia-fria. E esse exemplo é um exemplo bem atual, apesar da lei ser de 2003, é um exemplo absolutamente atual, que condiz com a necessidade de preservação do meio ambiente, das espécies, etc. Essa lei de 10.779 de 2003 pretende estender, e faz isso diretamente no seu artigo 1º, estende o seguro-desemprego, ela altera a legislação do seguro-desemprego para estender o seguro-desemprego àqueles trabalhadores que trabalham com pesca artesanal, vedando a esses trabalhadores a atividade deles no período de defeso, que é o período de reprodução dos peixes, e por essa razão eles ficam sem ter como manter a si próprios e aqueles que dele dependam, porque eles são pescadores artesanais, trabalham com a pesca e não tem excedentes, o que eles trabalham ali não é suficiente para ter guarda de dinheiro, etc. e tal. E por essa razão, a lei do seguro-desemprego, alterada por essa lei que está aí no quadro, ela estende o seguro-desemprego nesse período de defeso, esse período que esses trabalhadores com pesca artesanal estão proibidos de executar sua atividade em razão da proteção da espécie. É essa mais uma expansão
São trabalhadores autônomos, não são vinculados a ninguém, tem o seu barquinho, trabalham com sua família, trabalham com os filhos, ou trabalham numa cooperativa, em cooperativa. Então, são trabalhadores com pesca artesanal. E tem o direito ao seguro-desemprego, que é um típico direito de trabalhador com vínculo de emprego. Aliás, a expansão do seguro-desemprego para outras circunstâncias que não tem a ver diretamente com a relação de emprego é uma tendência exatamente de ampliação do objeto do próprio direito do trabalho. Quer dizer, nesse momento que nós temos é uma ampliação da extensão das regras de proteção do emprego para outros que não têm emprego. Isso acaba provocando indiretamente a expansão do objeto do estudo de direito do trabalho, que deixa de ser tão somente do trabalho subordinado. Mas hoje, isso é uma tendência. O que nós temos é, qual é o objeto de estudo de direito do trabalho? É o trabalho subordinado. Aí esses outros trabalhadores eventual, avulso, trabalhador autônomo, eles são estudados por quê? São estudados para fazer uma comparação com o empregado e que são figuras muito próximas da relação jurídica de emprego. E por que não são empregados? Ao autônomo falta a subordinação, porque ele tem total liberdade, né? Ao eventual falta a habitualidade, por aí vai. Ao avulso falta a fixação jurídica ao mesmo tomador de serviços. Então, nós temos uma comparação, porque o objeto do estudo de direito do trabalho continua a ser o direito individual do trabalho, que é o trabalho subordinado, e as relações coletivas que dizem respeito a esses trabalhadores subordinados, aos sindicatos que envolvem esses trabalhadores subordinados. No mais, é um estudo comparativo com as relações jurídicas que se aproximam da relação jurídica de emprego. Mas, insisto, há um movimento que não é só nacional de expansão do objeto de direito do trabalho, exatamente porque o emprego está desaparecendo, há uma mudança da forma como se emprega, como se trabalha, e eu falei um pouco sobre isso no nosso estudo histórico do direito do trabalho. Bacana? Eu vou parar por aqui, no próximo bloco eu sigo falando ainda do enquadramento do direito do trabalho.